Você lembra de como era a sua vida sem Jesus? Como estava a sua situação sem Cristo? Você lembra como sua vida era difícil? Não difícil pensando aqui simplesmente em coisas materiais, difícil no seu trabalho, difícil na sua saúde, nada disso. Mas principalmente em como sua vida era sem propósito, sua vida era sem sentido. Não fazia sentido você de fato ter um propósito final, porque de fato o propósito final que dá sentido às nossas vidas é o próprio Deus. Nesse versículo 3 de Tito, capítulo 3, o apóstolo Paulo, aconselhando o pastor Tito, demonstra para nós como nós devemos de fato agir, como nós devemos lembrar da nossa vida passada para que nós possamos viver um presente melhor, para que nós aprendamos com os nossos erros do passado, não como se nós tivéssemos resolvido nossas vidas por nós mesmos. Mas perceba aqui como o texto diz para nós como era a nossa vida passada. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Perceba como é uma imagem terrível da nossa situação sem Deus. Uma imagem de fato triste de como nós éramos sem o Senhor. Mas esse versículo tem um contexto, logicamente. Perceba que aqui no versículo tem um pois. Esse pois de fato faz referência ao que vem antes. E é aqui que nós vamos aprender por que ele usa todas essas expressões. Perceba que no versículo 1, ele diz para nós como nós devemos lidar com as autoridades. Nós devemos de fato ser obedientes. Nós devemos estar prontos para toda boa obra. No versículo 2, nós percebemos como nós devemos agir. Não difamando, mas de fato sendo corteses, gentis com todas as pessoas. Então, no versículo 3, ele usa o pois. Ele está fazendo referência aos últimos dois versículos. Lembra de se sujeitar às autoridades, não difamando a ninguém. Por quê? Por qual motivo nós devemos ser sujeitos às autoridades? Por qual motivo nós não devemos difamar as outras pessoas, aqueles que de fato ainda não têm o Senhor Jesus? Ele vai dizer, porque nós também outrora éramos. O que ele quer dizer com nós também outrora éramos? Nós também, como as autoridades, na maioria dos casos, descrentes, sem Jesus, nós também estávamos nessa condição das autoridades. Nós também estávamos na condição de difamadores. Então nós precisamos aprender a olhar para o outro com misericórdia, como Deus olhou para nós, mesmo nós sendo pecadores. Então, para demonstrar isso, o apóstolo Paulo coloca várias características de como nós éramos sem Jesus, para que nós possamos aprender a viver do jeito correto. Então ele diz: o que nós éramos sem Deus? Nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos das paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, ódio. Tudo isso está descrito no versículo 3. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Vamos então meditar em todas essas palavras para que nós de fato lembremos de onde o Senhor nos tirou, de como nós éramos e como nós somos agora com o Senhor Jesus. A primeira palavra que o apóstolo diz que nós éramos, assim como as autoridades governamentais na maioria das vezes, e as pessoas que nós difamamos por aí, é nécios. Nós éramos nécios, ou seja, nós não tínhamos entendimento. Nós não conhecíamos ao Senhor Deus. Nós buscávamos seguir os nossos próprios prazeres, nossos próprios desejos, nossas próprias vontades. Éramos de fato desobedientes a Deus. Estávamos de fato em inimizade e não compreendíamos as coisas. Éramos insensatos. Uma palavra muito usada em Provérbios é justamente a palavra insensato, tolo. Além disso, nós éramos desobedientes. Então faz um contraste aqui com como nós somos agora. Como ele diz aqui no versículo 1, obedientes, sejam obedientes. Éramos desobedientes, agora devemos ser obedientes.
Estávamos desgarrados, e aqui nós podemos lembrar, por exemplo, de Isaías 53, que diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Nós estávamos perdidos sem o Senhor Jesus. Ele nos encontrou, Ele nos salvou. Além disso, nós estávamos escravos das nossas paixões e prazeres. No versículo 3, ele destaca toda sorte de paixões e prazeres, todo tipo de pecado que envolvesse um desejo ardente, de pecado que envolvesse esse prazer ardente que habita em nossa alma, que habita em nosso coração. Jesus de fato vai nos purificando, nos transformando. Nós podemos agora de fato ter uma nova vida no Senhor. Éramos escravos das paixões. Como nós vivíamos, como diz o versículo ainda na parte final, vivendo em malícia, inveja, ódio. Na parte do ódio ele destaca odiosos e odiando. Odiosos, nós devemos compreender pessoas que de fato recebem dos outros ódio. Nós somos considerados pessoas odiosas, pessoas que para outros merecem receber ódios. Merecemos receber ódio. E também odiando outras pessoas. Era assim que era de fato a vida sem Jesus. Na malícia, todas as coisas víamos com intenções pecaminosas, intenções de fato que não agradavam ao Senhor, com inveja em nossos corações, buscando ter coisas dos outros, buscando ser como os outros de maneira pecaminosa, e isso desagrada ao nosso Deus, e odiosos e odiando. Essa é a vida sem o Senhor. Essa aqui é uma vida sem Deus. A vida sem Deus é assim. A vida sem o Senhor é nesse molde. Por que o apóstolo Paulo então destaca isso? Para nos mostrar que quando Deus nos pede para sermos obedientes, para que nós não difamemos os outros, é para que nós lembremos, a motivação é que nós entendamos que nós estávamos na mesma situação dos governantes pecaminosos, das pessoas que difamávamos. Nós estávamos nessas condições, pois éramos pecadores sem Jesus. Mas pela graça de Deus em nossas vidas, nós somos diferentes. Nós somos pessoas de Jesus. Nós podemos viver para o Senhor. E eu te pergunto, quais dessas características você ainda demonstra hoje como cristão? Você tem tido alguma dessas características em sua vida? Será que não é hora de fato você se livrar disso? Da insensatez, da tolice, da desobediência a Deus, da sensação de nunca ter um rumo, porque você não está se focando em Deus, de ser escravo dos desejos da carne, dos desejos pecaminosos, dos prazeres pecaminosos, de viver na malícia, com a mente de fato deturpada, de estar na inveja, de odiar e de ser odiado. Isso aqui não pertence mais ao cristão. Se você tem tido alguma dessas práticas, Deus espera que você se livre delas, porque Deus de fato quer que nós cresçamos diante dele. Que Deus te abençoe.